Rapaz que é o Fernando, né? Fernando é estudante de medicina, estou na faculdade de medicina. Boa noite, Fernando. Fernando Josué. O estudo da medicina consome manuais e mais manuais, quase que não tem tempo de estudar outra coisa, absorve quase completamente. Então, tirar um tempo para comparecer numa reunião assim de 2 horas não é pouco tempo que está investindo, né? Vamos ver se a colega aqui recebeu o link, porque parece que não recebeu. O grupo é bastante eclético, Fernando. Tem gente que ficou no segundo grau, a maioria é formada em curso superior, nas diversas áreas, muito diferentes entre si. Um jovem Pedro que não fez né, ensino médio, 17 anos por aí, jovem ainda. Aqui nós estamos assim, tem a Loucos por Literatura, que profundamente conhece bastante da literatura, né? Interpretação, luta com a interpretação de texto, e é o nosso negócio aqui hoje, uma leitura assim psicológica, né, dos textos, da realidade. A realidade exige uma leitura psicológica, né? Tem sempre um golpe acontecendo, né? Diz o Guimarães Rosa, é de fenômenos sutis que estamos falando. Os fenômenos sutis, tá vendo? Como é que você vai pegar um fenômeno sutil, né? Porque os fenômenos concretos, esses são fáceis, né? O sujeito andando igual uma cabra, é fácil de ver isso. Agora, lá por detrás dessa cabra, né? Por detrás desse teatro que ele está mostrando, talvez nem ele saiba o que ele está fazendo, né? Ele está sendo um objeto, né? De uma situação da qual ele não se tornou o senhor dela. Ou se a gente for olhar por outro lado do autismo, é um contrário então, né? Aí ele está senhor até demais, está manipulando a situação. A impressão que se tem é uma impressão até assustadora, né? Assim, chega a ser assustador. Será que o autista é um manipulador? Sinceramente, hein? Se eu conseguisse manipular em volta de mim, virar um demente, assim, todo mundo vinha aqui, Adelmo, eu vou ajudar o Adelmo, gente, Eduardo, eu vou morar em Vitória, né? Eu vou morar em Vitória que eu quero deixar o Adelmo vivo mais tempo, ele está deprimido, de vez em quando fala em suicídio, coitado, ele está meio autista, assim, quase paranoico, louco, débil mental. É um cara tão inteligente, eu não quero que ele morra. Vou lá, vou abandonar tudo e morar em Vitória para cuidar dele. Se eu conseguisse montar um teatro assim que desse certo, o problema é que perde a liberdade, né? O autista, ele ganha muito, domina todo mundo, mas ele é um escravo, porque ele não tem liberdade nenhuma, né? Ele não pode descer o elevador e a rua, vão correr atrás dele, vão prender ele de volta, vão amarrar ele em casa, vão aumentar a segurança. Então, nós estamos investigando aqui, Fernando, você que vai entrar na medicina, vai pegar os pacientes que chegam lá detonados, você é uma repetição do Freud, né? Na repetição do Freud, assim, o Freud, o que que o Freud recebia no consultório? Aqueles casos que ninguém dava jeito, né? E o Freud tinha a paciência de ir escutando, né? Escutando, vamos ver o que que você fez, o que que fizeram, o que que não fizeram, o que que faltou fazer. Daqueles tempos do Freud, boa noite, Juliana, obrigado por ter vindo. Daqueles tempos do Freud, hoje, aquilo que era histeria, né? Que ninguém entendia, aquela loucura toda das histéricas, né? Perna paralisada, mulher que tremia toda, tinha xilique na rua, o marido não conseguia. Essa loucura que chamou histeria. Momento histórico da humanidade lá, quando Freud inventou a psicanálise.
Hoje nós estamos vivendo um outro momento histórico, assim, bem diferente, completamente diferente, que é a histeria que agora está girando em torno do autismo, né? Eu estou com um neto autista, 5 anos de idade, neto meu, filho do meu filho. Ele não pode ter vergonha de falar, a gente mostra os vídeos, né? Tem muita gente expondo o problema, querendo a inclusão social. O pai é responsável, né? A mãe e o pai são os responsáveis, mas querem socializar o problema que eles mesmos criaram, né? Criaram quando alguma coisa aconteceu, é o que nós estamos investigando. O processo aqui não é de culpar, assim, você que não foi bom pai, não é isso, né? A gente partir por esse lado, nós vamos. A pessoa não sabe o que está fazendo, né? Pensa que está fazendo o melhor possível. Ele não tem uma maldade intrínseca. Eu vou transformar meu filho num autista, eu sou aqui. Ninguém pensa dessa maneira, né? Não tem a maldade assim prévia na mente. Você está fazendo o melhor que pode e aí dá nisso. Autismo estagnado no andar em pé. Nós estamos desenvolvendo aqui, Fernando, talvez saia um livro, se você quiser vir a estudar o tema enquanto faz medicina, você pode levar para a sala de aula, questionar os professores, porque existe no ser humano uma base biológica, né? Ninguém vai duvidar que tem uma base biológica. Sem cérebro você não pensa, né? Mas é em cima da biologia que vem montar uma estrutura imaginária, né? Imagens não são mais biológicas, tá? Não encontraram ainda a ligação da imagem com o corpo, tá? Não foi encontrado o encontro da alma com o corpo, né? A alma é uma imagem, é o eu, né? É o avatar, é o espírito. Até hoje, nenhum estudioso do autismo se questionou. Eu não vi em nenhum lugar isso aqui, tá? Se alguém encontrar, o Marcos trouxe aqui uma colaboração muito boa. Tem trazido demais, né? O Adriano é outro. Eles vão na internet, pega a bibliografia, tem talvez tempo disponível. O Adriano é um empresário com tempo disponível, o Marcos está na idade madura. Eduardo, outros colegas aqui estão cheios de ocupações, não tem o tempo disponível para ficar trazendo material novo, né? Mas então, quem puder depois ajudar, assim, será que tem algum lugar autista engatinhando? Até hoje, algum estudioso, assim, por que que o autista não engatinha, né? Por que que não engatinha? Ele não sabe nada. Nenhum estudioso do autismo se questionou por que que os autistas não continuam engatinhando. Por que que se ergue do chão e andam em pé? Andar em pé não é biológico. Lá um pai de autista botou assim, claro que ser bípede é biológico. Pai de autista, né? O que que aconteceu? É fácil você correr pro biológico, tá? Você corre pro biológico como assim, uma defesa, né? Corre pra biologia e fala, isso é biológico. Meu filho nasceu com um problema, ele não anda em pé porque é biológico. O problema no neurônio dele lá, má formação, vai ter que descobrir porque é alcoólatra, né? Parece que também encontraram o neurônio do tabagismo. Tá aí, Fernando, uma boa discussão para você no curso de medicina, encontrar o neurônio de quem anda em pé. Por que que se erguem do chão, né? E andam em pé. Andar em pé não é biológico, tá? Não pode ser biológico, tá? Andar em pé é uma função aprendida. O Homo erectus, também conhecido como Homo ergaster, é uma espécie de hominídeo que surgiu há 1,8 milhões. Essa função, depois de aprendida lá nos antepassados, né? Hoje em dia não tem nem mais um homem, né? Hominídeo aí que anda se arrastando, né? Depois de aprendida, por observação, automaticamente passada adiante, né? E algumas mães antigas, minha mãe, por exemplo, né? Algumas mães antigas pretendiam antecipar, né? Essa função segurando pelas mãozinhas do bebê, enquanto ia caminhando assim pela sala, vai passear com o seu irmãozinho, vai. Quantas vezes eu fiz isso com a irmãzinha minha, né? Menor, irmãozinho também. Vai levar a sua irmãozinha, vai passear o cachorro. Tem que passear o bebê, né? Andar em pé antes de o fazerem por si mesmos. Não é a biologia que faz andar em pé. Não se desenvolveu nenhum neurônio no cérebro. Estar de pé na linguagem é uma função adquirida. Aqui, mais ou menos, uma metáfora, né? Estar de pé na linguagem, né?
É você ficar em pé na linguagem. Quer dizer, você discutir de igual para igual, né? Estar de pé na linguagem é uma função adquirida. Você adquire a função de discutir de frente a frente, né? Não existe neurônio simbólico. A função simbólica não é neuronal e nem poderia ser, apesar a metáfora não poderia ser neuronal, né? Apesar de depender dos neurônios, para funcionar tem que ter lá, né, o alimento, tem que estar funcionando a cabeça, né? Andar em pé na linguagem, tá vendo? A gente consegue inserir no meio, né, uma mensagem subliminar, né? Andar em pé na linguagem, ó. Tá vendo, Rosa? Andar em pé na linguagem não é conquistado facilmente. E muitos bebês que andam em pé, após um ano, aí ficam estagnados. Esse é o problema, né? Chegam até um ano, conseguem erguer-se do chão, aí pronto, grudou aí, não anda mais para frente, tá? Em termos de linguagem, né? Os designados autistas não verbal, eles não conseguem avançar no ponto de andar em pé na linguagem, adquirir uma simbologia rudimentar pela imagem de andar em pé, por observação do adulto, né? É de se supor que um bebezinho que fosse abandonado numa floresta e que não visse nenhum. Aqui tinha solucionado o problema de cair, parece que hoje caiu de novo. Vamos ver se continua sem cair. Se cair, a gente pega e retorna, né? Então, adquirir uma simbologia rudimentar pela imagem de andar em pé, imagem mínima, e permanece nessa segunda fase do espelho com um eu corporal sem o eu imaginário, ou seja, não chego nem ao eu do narcisismo primário, condição para avançar para o eu do narcisismo secundário. O eu do narcisismo primário é a imagem que a criancinha, com 1 ano e meio de idade, mais ou menos, ela se reconhece no espelho, assim, tá? É uma imagem apenas, né? Um outro texto que a gente vai fazendo para tentar criar alguma coisa, né? Que não tem nada pronto, tá? A gente está tentando criar, né? Vamos avançando pouco a pouco no meio desse enigma e é possível que se extraia alguma novidade quanto à imagem como prioritária na formação do ser humano, a imagem como primeira. Por que a gente fala isso? Pensando lá no que é aquele cientista alemão de 1935 que fez o imprint, né? Ele pensou no imprint. O pintinho pula fora do ovo, ele pode seguir um pato, um ganso, pode seguir outra ave, né? Então tem uma imagem que marca o organismo, né? É de fora para dentro que o pinto vai se identificar com alguém. Questão de identidade, identificação, né? Você se identifica ao discurso psicanalítico, ao discurso feminista, ao discurso bolsonarista, ao discurso petista, ao discurso islâmico, né? Você segue aquele negócio, né? Então, é possível que extraia alguma novidade quanto à imagem como prioritária na formação do ser humano. De minha parte, eu mesmo nunca na minha vida tinha pensado nessa ideia, que o ser humano é, antes de tudo, uma imagem. Tem-se a impressão que, pelo lado, o fato de ter um corpo, de sentir dores, de se alimentar, de precisar de dormir, querer sexo, como são as demais coisas animais do corpo animal humano, dá a impressão que essa impressão removeria da gente a ideia de que sejamos imagens. Agora, pensando pelo lado invertido, é a imagem que é formadora, né? É formador de opinião, por exemplo. O cara é uma cabra, virou uma cabra. É uma imagem, né? Eu adotei a imagem de uma cabra, né? Eu quero causar no ambiente um rebuliço sendo uma cabra, né? Imagina os familiares desse sujeito. Meu Deus, meu filho por aí é uma cabra. É uma derrota, né?
Então, removeria a ideia de que sejamos imagem. Agora, pensando pelo lado invertido, é a imagem que é formadora e disparadora de acontecimentos. No corpo humano, a imagem dispara um acontecimento em mim, tá? Eu fico salivando, eu fico nervoso, eu vi uma coisa que me irritou, né? Escutei uma frase que me deixou apavorado, né? Quase ninguém considera o estudo do ser humano sob essa perspectiva, tá? Quase ninguém. O Freud foi um deles, não considerou assim, né? Depois que ele foi inverter tudo e passou por narcisismo, né? Talvez aí esteja o grande enigma do autismo. A criança, no caminho da aquisição das imagens vindas sobre ela, com a ideia de autismo não verbal, que surgiu agora, né? Eu estou com um neto autista não verbal, não fala nada, né? Está, para mim, deixando a impressão que ela fica estagnada quando se dá conta que, se não avançar, ela tem o mundo às suas mãos. Olha aqui que interessante. Eu trouxe o sem vergonha aqui para casa, fiquei aqui com ele um pouco. E depois eu comecei a insistir para ver se ele falava algumas sílabas. Rapaz, ele começou a fazer assim, Eduardo, ó. Tá vendo? Fez cara assim de. Como quem diz assim, vovô, pô, que sacanagem é essa? Ele não consegue falar as sílabas. Aí eu repeti, insistindo, né? Igual fazia com a gente quando era criança. Pá, 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 fala pá, rapaz. Abre a boca, fala pá. Chegou um instante que ele, ó. No dia seguinte, eu não falei nada com meu filho, esse experimento aqui psicológico, né? Não falei nada com ele. No dia seguinte, ele teve que levar o filho no pronto-socorro, eu estava com otite, dor de ouvido. Filho da puta, né? Eduardo, 5 anos de idade, ele já é desse jeito, tá vendo? No dia seguinte, ele foi pro pronto-socorro com o pai dele. Pai, tô levando o meu filho pro pronto-socorro, porque ele tá com uma dor de ouvido aqui que não aguenta. Não falei nada. Meu filho, essa dor de ouvido é porque eu mandei ele repetir papai, né? Pai, fala papai, rapaz. Papai, papai. Fala, miserável. O garotinho ficou, fez assim, né? Adriano, você vê só, Marcos, o que que o ser humano aprende? Loucura, tá? Loucura, né? Bichinho desse jeito, tá? Menininho, né? Então, assim, ele tem o mundo às suas mãos, né? Claro que aí quando eu fui comprar um Lego para ele, porque foi o dia que tinha aniversário agora em fevereiro, né? Levei para comprar um Lego, aproveitei para ver se não dava de graça assim esse Lego, mas não tem jeito, cara. Ele só quer o Lego e mais nada. Ele tem o mundo às suas mãos. Claro que totalmente inconsciente disso. A criança já fez um pouco antes, ao redor de 1 ano de idade, um esforço automático para se erguer do chão e andar em pé. Isso todo autista faz. Ele copia do ambiente. Então ficaria a pergunta: por que ele não continua copiando? Tá? Por que que não continua copiando? Por que ele não fica como aquele menininho que sabe que viu a imagem de um semelhante humano, ele sabe que é uma imagem de gente o que ele viu. A gente mostrou um videozinho aqui, tá? O garotinho corre atrás do espelho procurando aquela imagem. Será que tem alguém aqui que não sou eu? Ele vê a imagem e começa a procurar quem é aquela imagem. Aquele menininho que sabe que viu a imagem, é uma imagem de gente o que ele viu, mas onde que está essa pessoa? Vai procurar essa imagem atrás do espelho. Por quê? Que não avança, né? Por que que o autista não procura a imagem dele, tá? Ele descobriu que tem a imagem do outro que obriga a andar em pé, mas ele não consegue, né? Transferir essa imagem para mim mesmo. O que acontece é que agora, andando em pé por imitação à imagem de outros que ele vê, por que não avança, espelhando-se no outro, para ver através do outro a imagem de si? Por que eu não chego à minha imagem, né? A pergunta é essa: por que ele não chega nunca à imagem de si? Ele não penteia o cabelo, ele não... Isso é base para daí a pouco ele adquirir a linguagem, né? Essa seria a pergunta-chave. Difícil até para um ser humano adulto. Por quê? Isso porque, mesmo adulto, a gente não se dá conta que está tomando do outro uma imagem, uma cópia, para a gente mesmo. Eu fui candidato a deputado estadual pelo PT aqui em 82.
tentando copiar o Lula, né? Seguindo a doutrina, né? Depois eu fui seguir o Freud. O Adelmo era um pintinho, né, que vai atrás da galinha errada, tá? Ele foi atrás do Lula, depois atrás do Freud, depois ele foi atrás de puta que pariu, até que ele descobriu que tinha que largar essa gente toda e seguir a sua própria vida, né? Então o menino fica no autismo sem imagem de si, porque é difícil mesmo importar para dentro da gente essa imagem externa, ao ponto de eu dizer, essa imagem no espelho sou eu, tá? Depois de seguir o PT, Freud, fui seguir o analista, tantos anos para ele interpretar para mim, até eu descobri o seguinte: eu que tenho que interpretar. Vou então voltar aqui agora o texto da Lígia, né? 8h30, vou entrar no texto ali. São 2 continhos de 5 páginas apenas. Vamos começar pelo herbário, né? Os 2 contos da Lígia são sempre incidência da imagem sobre a pessoa, e a decepção, que é a incidência da imagem, ou a formação psicológica, que é a incidência da imagem, vai levar a pessoa, vai mudar a pessoa. A imagem que ela vê no ambiente vai ter que mudar a pessoa, tá? Parece que esse é o princípio da Lígia, né? Os 2 contos são sobre crianças. Todas as manhãs eu pegava o cesto e me embrenhava no bosque, tremendo inteira de paixão quando descobria alguma folha rara. Era medrosa, mas arriscava pés e mãos, né? Ia se arriscar por entre espinhos, formigueiros e buracos de bichos. Tatu, cobra? Procurando a folha mais difícil, aquela que ele examinaria demoradamente. Ele examinaria, tá? Aqui introduzi um ele aqui, né? Alguém que vai aparecer daqui a pouco, ela vai dizer quem é. Então ela está trabalhando para ele, ó. Essa menina jamais faria isso por si própria, ou a mãe mandando. Surgiu alguém que é importante para ela, então ela faz toda essa loucura aqui, ó. Tremendo inteira de paixão, com medo, né? Ia pisar em cobra. Examinaria demoradamente, a escolhida ia para o álbum de capa preta. Então ela era a menininha que ia buscar coisas para o rapaz que esperava. Mais tarde ficaria parte do herbário, tinha em casa um herbário com quase 2.000 espécies de plantas. Você já viu um herbário? Ele quis saber. Então tem um ele aqui, né? Ela está trabalhando, então, em relação a essa imagem de homem grande, né, e tal, que é o que determina ela um comportamento. Herbário, ensinou-me logo no primeiro dia em que chegou ao sítio. Não chegou alguém ao sítio. Fiquei repetindo a palavra herbário, herbário. Disse ainda que gostar de botânica era gostar de latim. Quase todo o reino vegetal tinha denominação latina. Eu detestava latim, mas fui correndo. Tá vendo? Mexeu com ela, né? Ela nunca pensou em latim. De repente, ela vai buscar a gramática de latim por causa desse sujeito que chegou lá. Escondida na última prateleira da estante, e decorei a frase que achei mais fácil, e na primeira oportunidade apontei para a formiga saúva, subindo na parede. Olha, formica bestiola este. Querendo exibir, né? Ele ficou me olhando, a formiga é um inseto, apressei-me em traduzir. Então ele riu a risada mais gostosa de toda a temporada. Fiquei rindo também, confundida, mas contente. Ao menos achava alguma graça em mim, tá? Aqui já tem, então, uma espécie assim, ela começa a dar um sentido para a vida dela, né? Diante do estranho, tá? Porque o familiar não é a mesma coisa, né? Um vago primo botânico convalescendo de uma vaga doença. Foi quem chegou, né? Que doença era essa que o fazia cambalear esverdeado e úmido quando subia rapidamente a escada ou quando andava mais tempo pela casa? Chegou o intruso na casa e ela está se reportando a esse sujeito. Deixei de roer as unhas, ó. O que a mãe nunca conseguiu, já conseguiu rapidamente, né? Não ruía mais unhas. Para espanto da minha mãe, que já tinha feito ameaça de corte de mesada ou proibição de festinha num grêmio da cidade, sem resultado. Se eu contar, ninguém acredita, falava a mamãe, né?
Disse ela quando viu que eu esfregava para valer a pimenta vermelha nas pontas dos dedos. Fiz minha cara inocente. Na véspera, ele me advertira que eu podia ser uma moça de mãos feias. Ainda não pensou nisso? Nunca tinha pensado antes, nunca me importei com as mãos, mas no instante em que ele fez a pergunta, eu comecei a me importunar. Tá vendo? A importar. Lá no conto A Sauna, ele diz assim, o conto A Sauna, ó. No inferno deve ter um círculo a mais que o círculo dos perguntadores, fazendo suas perguntinhas. Seu nome, sua idade, massagem, ducha. Lá tem a ducha, ó. E aqui o nome da personagem é Ducha. Fogueira ou forca. Vê lá se posso fugir fácil assim dessa sua mania de ficar desparafusando o que deve ficar parafusado. Então chega lá um sujeito no sítio e vai desparafusando a menina, né? Ela vai tomar um rumo de ser secretária dele, né? A garotinha. E se um dia elas fossem rejeitadas como as folhas defeituosas ou banais? Deixei de roer unhas e deixei de mentir, ou mentir menos. Mais de uma vez me falou no horror que tinha por tudo quanto cheirava falsidade e escamoteação. Baseado nele, ela diminuiu a mentira. Estávamos sentados na varanda. Ele selecionava as folhas ainda pesadas de orvalho quando me perguntou se já tinha ouvido falar em folha persistente. Aqui a Lígia ela vai inserindo, né, essas falas, tá vendo? Como é que a garotinha vai se tornar uma pessoa persistente? Não? Alisava o terno veludo de uma malva maçã. A gente faz a leitura psicológica, tá? O Pedro estava questionando no privado, assim, a leitura psicanalítica, né? A leitura psicológica. Alisava o terno veludo de uma malva maçã. A fisionomia ficou branda quando amassou a folha nos dedos e sentiu seu perfume. As folhas persistentes, né? Ó, as que persistiam, né? Duravam até mesmo 3 anos. Mas as cadentes amareleciam e se despregavam ao sopro do primeiro vento. Assim a menina, a mentira, folha cadente, que podia parecer tão brilhante, mas de vida breve. Então a metáfora aqui vai dizer assim, entre uma folha cadente, que a menina tinha que tomar um rumo na vida, né? Algo sério, né? Dá um direcionamento sobre a importância, que no caso da Lígia, pensando nela, ela assumiu a função de escritora logo cedo, né? Foi uma folha persistente, então, né? Uma folha resistente, e não uma cadente. Quando o mentiroso olhasse para trás, veria no final de tudo uma árvore nua, seca. Mas os verdadeiros, esses teriam uma árvore farfalhante, cheia de passarinhos. E abriu as mãos para imitar o bater das folhas e asas. Fez algum gesto, né? Fechei as minhas, fechei a boca em brasa, agora que os tocos das unhas crescidas eram tentação e punição maior. Quer dizer, ainda quer roer a unha, mas a unha está grande. Podia dizer-lhe que justamente por me achar assim apagada, é que precisava me cobrir de mentira, tá? Olha que interessante. Assim que ela deixou de ser apagada, foi deixando de se cobrir de mentira, então, né? Ela foi ganhando um destaque e reportando a ele como se cobre um manto fulgurante. Dizer-lhe que, diante dele, mais do que diante dos outros, tinha de inventar e fantasiar para obrigá-lo a se demorar em mim. Essa frase aqui é chave, né? Como se demorava agora na verbena. Será que não percebia essa coisa tão simples? Aqui eu fui ver alguns comentários, mas os comentadores são pobres. Eles falam que ela está apaixonada por ele, quer demorar em mim. A valorização de uma pessoa não quer dizer namoro, né? Tá? Não é sexo, assim. Ela se sentiu valorizada. Tá bom por aí, já é suficiente. Diante dele, mais do que diante dos outros, tinha de inventar e fantasiar para obrigá-lo a se demorar em mim. Quando o nosso filho gosta do professor e estudar, pai, eu estou gostando dessa matéria. Ele não quer namorar com o professor? Dá uma direção à vida, dá um sentido, né?
Chegou ao sítio com suas largas calças de flanela. Agora vai falar quem é esse rapaz, né? Largas calças de flanela cinza e grosso suéter de lã tecida em trança. Era inverno e era noite. Minha mãe tinha queimado incenso, era sexta-feira, e preparou o quarto do Corcunda. Já tinha morado alguém nessa casa antes, que era o Corcunda. Corria na família a história de que um corcunda que se perdeu no bosque e minha bisavó instalou naquele quarto que era o mais quente da casa. Não podia haver melhor lugar para um corcunda perdido ou para um primo convalescente. Então tinha já convalescente de quê? Qual a doença que ele tinha? Tia Marina, que era alegrinha e gostava de pintar, respondeu rindo, falava rindo, que nossos chazinhos e bons ares faziam milagres. Essa era uma. A outra, a tia Clotilde. Entrou aqui, ó. Gritar pra cara da Siri aqui, né, rapaz? Quem que chama a Siri, hein? Deixar a Siri aí, né? É o problema, né? Então a tia Marina era uma, agora tem a tia Clotilde. Tia Clotilde, embutida, reticente, deu aquela sua resposta que servia a qualquer tipo de pergunta. A tia Clotilde era uma espécie de uma cartomante. Tudo na vida podia se alterar, menos o destino traçado na mão. Ela sabia ler as mãos, tá vendo? Tia Clotilde lia as mãos. A outra preferia o chazinho. Isso aqui não, ela preferia o místico, né? Vai dormir feito uma pedra. Cochichou tia Marita quando me pediu que lhe levasse o chá de tilha para o convalescente. Encontrei-o recostado na poltrona, a manta de xadrez cobrindo-lhe as pernas. Aspirou o chá e me olhou. Deve ser minha assistente. Ah, ó a pergunta, né? Então ele encontrou uma secretária, né? Quer ser minha assistente? Perguntou, soprando a fumaça. A insônia me pegou pelo pé, tá? Ele falando, né? Ando tão fora de forma, preciso que me ajude. A tarefa é colher folhas para minha coleção. Por isso que no começo, então, ela tá aquele esforço todo no meio do mato, no meio das cobras, formiga, se arranhando, sendo picada, né, para ser assistente dele. Vai juntando o que bem entender, que depois seleciono. Por enquanto não posso mexer muito. Terá que ir sozinha. Tá vendo? Ele deu uma função a ela, né? Disse e se desviou, e desviou o olhar úmido para a folha que boiava na xícara. Suas mãos tremiam tanto que a xícara transbordou no pires. É o frio, pensei, mas continuaram tremendo no dia seguinte, que fez sol, amareladas como os esqueletos de ervas que eu catava no bosque e queimava na chama de vela, da vela. Mas o que ele tem? Perguntei e minha mãe respondeu que mesmo que soubesse, não diria. Fazia parte de um tempo em que a doença era assunto íntimo, privado, né? Eu sei o que ele tem, mas não vou te falar. Então a garotinha vai convivendo com a situação, né, num ambiente psicológico desse tipo, né? Tem segredos, né? Chegou um tio, ela deu um rumo à vida dela. Eu mentia sempre, com ou sem motivo. Mentia principalmente a tia Marita, que era bastante tonta. Menos a minha mãe, porque tinha medo de mamãe, medo de Deus. E menos ainda a tia Clotilde, que era meio feiticeira e sabia ver o avesso das pessoas. Tia Clotilde era psicóloga, ó. Ela via o não dito no dito, né? Ela via o que que você quer dizer com isso. Tá? Disse uma coisa, mas quer dizer outra, né? No dito tem um não dito, né? Fala, Eduardo. Ô, Adelmo, eu me lembrei do teu pai agora. Teu pai não era meio psicólogo quando ele pegava e te olhava assim, chegando em casa, não sabia que tu tinha feito uma safadeza, não te esperava já com uma vara de marmelo? Porque eu não sei, meu pai era meio. A minha mãe era meio assim. É. Esses eram os. Por isso que você não é autista, né? Por isso que você não é autista. Tem que dar um tapa na cara do filho, logo na cara assim. Para com esse autismo aí, rapaz. Vamos trabalhar, porra. Vem cá, meu neto.
O garoto ficou com dor de ouvido. Esperto, né? Fiquei até com medo, rapaz, de insistir de novo, porque é tão dramático isso. Quer dizer, eu não vou conseguir cuidar desse neto sem ser aquele velho pai que, pô, pega esse rapaz, anda. Não vou conseguir, né? Fica dando na Que mão. moleza é essa? Vai de uma vez. Tá vendo? Tem que dar na mão. Coitadinho, ouvido doendo, né? Vai lá, o médico deu a receita de R$ 500. Eu falei assim, meu filho, bota um pano quente, ele só tá com, é manha, puta que pariu. O médico deu antibiótico, anti-inflamatório, dor de cabeça, dor na puta que pariu. Pai, o médico deu uma receita aqui de R$ 500. Eu falei assim, rasga, rasga tudo, pelo amor de Deus. Sinceramente, viu? Defender a brutalidade como tratamento, assim, mas, né? Vai dar chupeta o tempo todo, vai. Tia Clotilde era psicóloga, aquela que via as manhas, né? Aparecendo a ocasião, eu enveredava por caminhos mais imprevistos, sem o menor cálculo de volta. Tudo ao acaso. Mas aos poucos, diante dele, minha mentira começou a ser dirigida com o objetivo certo, tá vendo? Seria mais simples, por exemplo, dizer que colhi a bétula perto do córrego. Quer dizer, ela colheu a bétula, né? Parece que tem motivos para sustentar ganhos primários, né? O Freud chamava ganho com a doença. Bom lembrar, tá vendo? A frase do Freud, né? Qual é o lucro com a doença? Uma frase do Freud. A gente pode aproveitar no caso do autismo, né? Ele tem vantagens não avançando, tá? Ele domina todo mundo, né? Mas aqui no texto está dizendo assim agora, ó, que ela então mentia, mas pelo menos assim, eu colhi essa flor perto de um lugar bem difícil. Podia ter sido fácil, né? Mas ela está mentindo melhor um pouco. Minha mentira começou a dirigir-se ao objetivo certo. Ó, que bonito, tá vendo? É a mentira com o objetivo certo, né? Seria mais simples, por exemplo, dizer que colhi a bétula perto do córrego, onde estava o espinheiro. Mas era preciso fazer render o instante, né? Era mais simples perto do córrego, mas ela fazia render o instante em que se detinha em mim, ocupá-lo antes de ser posta de lado, como as folhas sem interesse. Então, onde você conseguiu? Não te falo nada, eu tive que subir na árvore. Eu fui dentro de um córrego, tinha cobras. Puxa vida, você conseguiu essa bétula com tanto. Obrigado, hein? Aumentava a mentira para valorizar o que ela trouxe, né? Então ramificava perigos, ó. Ramificar perigos. Aqui é Lígia, né? Então ramificava perigo, exagerava a dificuldade, inventava história que encompridavam a mentira, até ser decepada com um rápido golpe de olhar, e não com palavras, mas com o olhar ele fazia a hidra, verde, rolar, emudecida, enquanto minha cara se tingia de vermelho, o sangue da hidra. Então aqui ele via que ela estava mentindo demais, também não precisa mentir tanto, né? Aí ela ficava com a carinha vermelhinha. Agora você vai me contar direito como é que foi. Ele pedia tranquilamente, tocando na minha cabeça. Seu olhar transparente, reto, queria a verdade. E a verdade era tão sem atrativos como a folha da roseira. Eu peguei ele na beira do lago. É isso. Pronto, acabou, né? A verdade, então, é sem atrativos, né? Como a folha da roseira. Expliquei isso mesmo. Acho a verdade tão banal como a folha, como esta folha. A verdade, então, aqui é banal, né? Tem que criar, então, a dramaturgia, né? Tem que ser dramática. Andar de cabra, né? Viu, Marcos? Tem que botar uma cabra, né? Fazer um drama assim. Meu filho, que história é essa de cabra? Eu vou pro manicômio. Vai pro manicômio, pai, vai. É mentira demais que eu sou uma cabra, né? Mas que doideira, hein?
se a realidade virar só imagem, nós estamos pensando aqui, tá? Se a realidade virar só imagem, todo mundo vai querer virar autista, né? Porque esse cara que virou a capa é um autista, né? Ele não está entendendo mais nada. Não é possível, entende? Pô. Bom, vamos para frente para não se indignar demais, né? A verdade banal, né? Ele me deu a lupa e abriu a folha na palma da mão. Veja então de perto. Não olhei a folha. Que me importava a folha, mas sua pele ligeiramente úmida, branca como papel, com seu misterioso amaranhado de linhas, estourando aqui e ali em estrelas. Então ela leu a mão dele, né? Porque lá em cima disse que a Clotilde lia a mão. Aqui está lendo a mão dele, né? Que me importava, mas sua pele ligeiramente úmida, branca. Fui percorrendo as cristas e depressões, onde era o começo, onde era o fim. Demorei a lupa num terreno de linhas tão disciplinadas que por elas devia passar o arado. São figuras que a Lígia está criando, hein? Figura de linguagem, né? A garota lendo a pele do rapaz, né? Ali devia passar um arado. Ih! Vontade de deitar minha cabeça nesse chão. Afastei a folha, queria ver apenas os caminhos. O que significa esse cruzamento? Perguntei e ele me puxou o cabelo. Também você, menina? Perguntou alguma coisa que leu no corpo dele, né? Nas cartas do baralho, tia Clotilde já lhe desvendaram o passado e o presente. Ó, tá vendo? O baralho. E a Clotilde era cartomante, né? E mais desvendaria, acrescentou ele, guardando a lupa no bolso do avental branco. Às vezes vestiu o avental. O que ela previu? Ora, tanta coisa. De mais importante, só isso, que no fim da semana viria uma amiga buscá-lo. Ó, uma moça muito bonita. Podia ver até a cor do seu vestido de... Tá vendo? Então a tia Clotilde previu alguma coisa, né? Que ela sabia que o rapaz deve ter falado, né? Minha namorada vai vir fim de semana me levar. São aquelas previsões que o Eduardo costuma fazer para o paciente dele, né? Eu perguntei à mãe do rapaz, já sei de tudo, vou falar com o paciente, ó. Eu acho, tá? Quer dizer, a cartomante deve ter perguntado ao rapaz, e aí, quando é que minha namorada vem buscar o fim de semana? O que ela previu? Tanta coisa. E mais importante, só isso, que no fim da semana viria uma amiga buscá-lo. Uma moça muito bonita. Podia ver até a cor do seu vestido de corte antiquado. Tô vendo aqui na bola de cristal. Os cabelos eram compridos, com reflexos de cobre, tão forte o reflexo na palma da mão. Uma formiga vermelha entrou na greta do lajedo e lá se foi com seu pedaço de folha. Aí ela desvia rapidamente a cena, né? Ela tem a câmera assim, a Lígia. A filmadora dela muda o foco, né? De repente a garotinha viu uma formiga. Veleiro desarvorado soprado pelo vento. Associada, então. Ô, Márcia, você está acompanhando, Márcia? Estou sim, Adel. Vê que interessante. No instante em que diz que a namorada vai vir para levá-la embora, aqui a formiga desgarrada aparece, ó. Vai Quando vir a eu li, eu namorada. percebi isso, que nesse um instante aí. Uma associação, né? Que a Lígia constrói no conto, né? Vai vir a namorada levar o rapaz e eu vou ficar de novo sem o rapaz para me, né, dar trabalho. Uma formiga vermelha entrou na grelha e foi seu pedaço veleiro desarvorado, soprado pelo vento. Soprei eu também, a formiga é um inseto. Gritei, as pernas flexionadas, pendentes, os braços para diante e para trás no movimento de macaco. É um inseto, repeti, rolando pelo chão. Então ela fez um teatro ali, né? Ele ria e procurava me levantar. Você se machuca. Menina, cuidado. Fugi para o campo, os olhos desvairados, de pimenta e sal, sal na boca. Não, não, vinha ninguém. Tudo loucura. Uma louca varrida essa tia. É invenção dela, invenção pura. Não vem ninguém. Tá vendo? Parece que ela finge um surto na menina, né? Vou perder aqui o homem que eu ia buscar as florzinhas.
Como podia? Até a cor do vestido verde musgo e os cabelos, uma louca, tão louca como uma irmã de cara pintada, feita uma palhaça, rindo e tecendo seus tapetinhos, centenas de tapetinhos pela casa. Na cozinha, na privada, duas loucas. Lavei os olhos cegos de dor. Lavei a boca pesada de lágrimas, os últimos fiapos de unha me queimando a língua. Não, não. Não existia ninguém de cabelo de cobre que no fim de semana viria buscá-lo. Ele não ia embora nunca. Nunca, nunca, jamais. Ó, Adel, Fala, Márcia. é interessante que primeiro ela fala, né, tipo assim, que a tia era uma vidente, né? É. Mas quando essa vidente fala aquilo que ela não quer ouvir, a tia é uma louca. É uma louca, né? Nunca mais ele vai embora, né? Ele não irá embora nunca mais. E botou em maiúsculo aqui, ó, gritando, né? Nunca mais! Repeti. E minha mãe, que viera me chamar para o almoço, acabou se divertindo com a cara de demônio. A Delmo caiu, mas ele levanta. O sistema voltou a cair, né? Aquela doença de cair, vamos ver por que se melhora, né? Mas segunda vez que cai. Então, continuando. Quando lhe entreguei a folha de era com formato de coração, coração de nervuras, então entregou uma folha de era com formato de coração, né? Se abrindo em leque até as bordas, ele beijou a folha e levou ao peito. Fez um gesto né, de carinho, né? Espetou, né, a folha com formato de coração na malha do suéter. Esta vai ser guardada aqui. Mas não me olhou, nem mesmo quando eu saí tropeçando no cesto. Corri até a figueira, perto, posto de observação, onde podia ver sem ser vista. Tá vendo? Ela queria observar, né? Através da rendilhada de ferro do corrimão da escada, ele me pareceu menos pálido, a pele mais seca e mais fina, a mão que segurava a lupa sobre a lâmina do espinho de brejo. Estava se recuperando, não estava? Então ele vai embora mesmo, né? Ela começou a concluir pelo lado dela, então, que ele iria embora. Abracei o tronco da figueira e pela primeira vez senti que abraçava Deus. As personagens femininas de Lígia, quando não estão costurando, estão lendo na mão, né? É. No sábado levantei mais cedo, era o dia que vinha a namorada, né? Levantei mais cedo, o sol forcejava a névoa. O dia seria azul quando ele conseguisse rompê-la. O sol, né? Aonde você vai com esse vestido de Maria Mijona? Aqui Margarete falou então, né? Maria Mijona. Minha filha, que vestido desse de Maria Mijona? Perguntou minha mãe, me dando a xícara de café com leite. Por que desmanchou a barra? Desviei sua atenção para a cobra que disse ter visto no terreiro, toda preta com listas vermelhas. Seria uma cobra coral? Mamãe, olha a cobra ali! A sem vergonha aqui enganou a mãe, né? Desviou a atenção da mamãe para uma cobra. Desde pequenininha já é ardilosa, né, a menina? É. Isso aí. Mamãe, olha a cobra ali! Quando ela correu com a tia para ver, peguei o cesto, entrei no bosque. Como explicar-lhe? Que descera todas as horas as barras da saia para esconder minhas pernas finas, cheias de marcas de picada de mosquito. Tá? Ela estava se aventurando no bosque, picar de mosquito, né? Fazia um esforço enorme. Numa alegria desatinada, fui colhendo as folhas, mordi goiabas verdes, atirei pedra nas árvores, espantando os passarinhos que cochichavam seus sonhos, me machucando de contente por entre a galharia, tá vendo? Arranhando as pernas, né? Corri até o bosque, alcancei uma borboleta e, prendendo-a pelas pontas das asas, deixei-a na corola de uma flor, te solto no meio do mel, gritei-lhe. O que vou receber em troca? Fala, Márcia. O Adelmo, interessante que nesse conto, né, não fala de uma presença masculina na casa, a não ser esse novo visitante, né? É. Eu pensei assim que podia ser também esse carinho todo, né?
essa dedicação, né, dessa menina, né, pode ser também a ausência paterna, né? Ausência paterna, mas também... Fala, Marcos. Pegando o gancho da Márcia, aí parece muito com o Espartilho lá, né, onde tem as tias, né, tem um tio que não mora ali, mas eventualmente aparecia, né, e tem, no caso lá no começo ali, ele fala de buscar as palavras lá, nesse caso em latim, lá numa literatura, foi consultar, lembra a empregada que fazia isso lá no Espartilho, né, que ia nos livros lá para estudar aquelas frases que ela ouvia e tentar traduzir no entendimento dela, né? Bem lembrado. Eu pensei eu cheguei a essa conclusão assim, porque, por exemplo, tem uma filha que está separada, né, e que esses dias meu filho está aqui, e as crianças, assim, tentam agradá-la ao máximo, sabe? O meu netinho hoje, ele chamou o tio de pai umas 3 vezes, né, um ato falho, né? E, assim, ele é um ídolo, né? A netinha quer ajudá-lo, né, nas tarefas. Então, assim, eu acho que a presença paterna, né, é muito importante, apesar do que, né, tendo uma lei dentro de casa, né, supre essa ausência, mas, assim, eles sentem falta. Também um elemento estranho, né, que não é o familiar, que é ela quer se exibir também, né, ela quer se exibir, assim, para alguém importante de fora, que não são as mesmas de sempre, tem um monte de Isso é elementos. verdade, né? Qualquer visita que chega, qualquer pessoa que fica, eles querem se exibir, sim. Mas também é comum também a criança, elas assim, tem uma paixãozinha, né, por uma pessoa mais velha. Isso também eu já reparei, porque né, eu lembro assim que meus filhos, por exemplo, meu irmão tinha uma namorada e eles eram apaixonados pelas namoradas, lutava karatê para a namorada ver. Claro. Né? Então, assim, a menina também, né, pode ter sentido isso, né? Faz parte da formação, né? Um elemento interessante aí, que é importante, que a Márcia está falando aqui, agora eu lembrei, assim, a casa da minha mãe, assim, a porta era aberta, a sala, a cozinha, entrava correndo por uma porta, saía para outra, não tinha ambiente privado, né? A casa era aberta permanentemente, 8 filhos, né? Tinha os amigos de todo mundo, cada uma, mãe, não tinha empregada, coitada, né? Um barraco de madeira. Imagina só, num bairro pobre, então aquilo ali era vazado, né? O garoto aqui, quando tinha as férias, que eram 3 meses de férias, dezembro, janeiro e fevereiro, de manhã sumia, voltava na hora do almoço correndo, todo suado e sujo, né? Porque tinha comido, claro que tinha que aparecer, né? Depois sumia de novo, voltava de noite. Onde é que você teve? Ah, ninguém sabe, né? Abandonado no bairro, né? Tinha esse tipo de vida, tá? Então a gente continua, né? O que eu vou receber em troca? É uma pergunta que até eu destaquei aqui, tá? Quer dizer, eu tô ralando as pernas, né? Eu desfiz a barra do vestido para esconder as pernas arranhadas, picado de mosquito, né? E eu distraí minha mãe para poder fazer isso, porque se ela visse a barra da saia, minha filha, suspende essa saia aí que eu quero dar uma olhada. Você está escondendo o quê? Mamãe, olha uma cobra ali! Rapidinho ela distraiu a mãe para não ser investigada essa barra de saia aumentada, né? E ela descosturou a barra da saia. Isso tudo é para quê, né? Qual o pagamento? Qual o pagamento ela tinha conseguido o emprego, né, que dava sentido à vida dela, pelo qual ela se sentia ocupada, se sentia útil, né? Assim, importante, né? Você faz o que agora? Agora eu sou a menina que vou buscar as flores. Narciso troca ali lisonjas, né, por moedas. Tá aprendendo a trabalhar. Quando perdi o fôlego, tombei de costas nas ervas do chão, exausta, né? Fiquei rindo para o céu de névoa atrás da malha apertada dos ramos. Virei de bruços e esmigalhei nos dedos os cogumelos tão macios que minha boca começou a se encher d'água. Fui avançando de rastros até o pequeno vale, de sombra debaixo da pedra. Ali, levantou a mão, bom, se alguém quiser falar, pode entrar falando à vontade, tá? Ali era mais frio e maiores os cogumelos pingando um líquido viscoso dos seus chapéus inchados. Salvei uma abelhinha das mandíbulas de uma aranha, permiti que saúva gigante arrebatasse a aranha
Ia levar-se na cabeça como uma trouxa de roupa, esperneando, mas recusei quando apareceu o besouro de lábio leporino. Por um instante me vi refletida em seus olhos facetados. Fez meia volta e se escondeu no fundo da fresta. Levantei a pedra. Hoje em dia, uma garotinha que vivesse assim, os pais iam ser chamados no juizado de menores. Você não tem responsabilidade de deixar uma garota dessa aí pro meio do bosque. Quer dizer, essa menina teve infância, né? Teve infância. Hoje em dia estão proibindo ter infância. Você está deixando sua filha andar por aí. E se uma cobra pica ela, rapaz? E se ela quis, até quando estava lendo, eu pensei assim, esse cogumelo aqui que ela comeu, né? Minha boca, né? Começou a encher de água por causa de um cogumelo. Será que ela andou comendo um cogumelo, né? Tem que levar aqui para o ECA, lá no Instituto da Criança e Adolescente. A garota teve infância, né? Uma aventura. A função deu a ela elemento para pesquisa. Tinha se interessado em alguma coisa que a tornava importante, tá? Mas que folha era aquela? Tinha a forma. Então ela encontrou uma folha que ela vai botar no bolso agora. Tinha a forma aguda de uma foice. O verde, que ela queria encontrar alguma coisa rara, né? Já que o cara ia embora, ela queria encontrar alguma coisa rara. E não entregou, botou no bolso, né? Assim, não entregou logo. O verde do dorso com pintas vermelhas irregulares, como pingos de sangue. Então, no herbário, tá? No herbário ia ter uma folha raríssima, né? Essa é a folha que ia marcar o presente, né? Tinha 2.000 plantas no herbário do rapaz, mas tem essa folha nova aqui. A forma aguda de uma foice, o verde do dorso, com pintas vermelhas irregulares, como pingos de sangue. Foice, sangue, né? Uma pequena foice ensanguentada foi no que se transformou o besouro, escondi a folha no bolso. Peça principal Entendi de um... essa parte, Adelmo, dessa Quê? coisa de ensanguentado aí, eu não entendi, não. É uma folha, né? Rara, né? Você não encontrou uma folha rara que você bota no meio do caderno? Escondi a folha no bolso. Peça principal de um jogo confuso, ó. Ia fazer um jogo com a folhinha no bolso, né? Essa eu não juntaria as outras folhas, tá? 2.000 folhas que ela já tinha, né? Junto com ele. Essa tinha que ficar comigo. Segredo que não podia ser visto. Nem tocado. Tia Clotilde previa os destinos, mas eu podia modificá-los, ó. Que frase bonita, né? Tia Clotilde pode prever a puta que pariu, mas eu mudo. Assim, e desfiz na sola do sapato o cupim que se armava debaixo da amendoeira. Fui andando solene porque no bolso onde levava o amor, levava agora a morte. Essa folha que levava no bolso era o amor, né? Também era a morte, porque era a separação, né? O corte. Tia Marita veio ao meu encontro, meio aflita e gaguejante do que de costume, mais gaguejante. Antes de falar, começou a rir. Acho que vamos perder nosso botânico. Sabe quem chegou? A amiga. A mesma moça que Clotilde viu na mão dele. Ela viu o amigo na mão, tá vendo? Lembra? Os dois vão embora no trem da tarde. Ela é linda como os amores. Bem que Clotilde viu uma moça igualzinha. Estou toda arrepiada. Olha aí, me perguntou. Como a mana adivinha uma coisa dessas? Ela, falando isso, não sabia que estava falando para a garotinha. Uma decepção desgraçada. Tá vendo aqui? Entra o veneno aqui da Lígia, né? A Lígia, Eduardo, assim, a gente tem visto nos contos, ela gosta de mostrar a decepção. Tá? A tia Isso é ótimo. Isso é ótimo, Adel. As pessoas que sabem se decepcionar sabem ir pra frente. tem que sofrer, né? Tem que levar Claro. isso aí. Isso é ótimo. Porque a tia que minha filhinha, você sabe quem tá chegando? Quem é que tá chegando? A namorada dele que vai embora. Porra, tia. Enfia no cu essa namorada, porra, né? Não sabia que estava anunciando a decepção.
Deixei na escada os sapatos pesados de barro. Larguei o cesto, tá vendo? Tia Marita me enlaçou pela cintura enquanto se esforçava para lembrar o nome da recém-chegada, o nome de Flor. Como era mesmo? Fez uma pausa para estanhar minha cara branca. E esse branco, de repente? Ficou pálida, né? Respondi que voltara correndo. A boca estava seca e o coração fazia um tum-tum bem alto. Ela ia perder, né? Ela ia perder, coitado, o coração batendo. Ela não estava ouvindo, encostou o ouvido no meu peito e riu sacudindo inteira. Quando tinha minha idade, pensa que também não vivia assim aos pulos? Fui me aproximando da janela. Através do vidro, poderoso como a lupa, vi os dois. Ela sentada com um álbum provisório. O álbum que ela fez, puta que pariu, hein? O álbum de folhas no colo. Ele de pé e um pouco atrás da... Pô, o álbum que eu fiz, a namorada vai levar embora. Que desgraça, rapaz. Traída, né? Acariciando-lhe o pescoço, e seu olhar era o mesmo que tinha para as folhas escolhidas, a mesma leveza de dedos indo e vindo no veludo de malva maçã. O vestido não era verde, mas os cabelos soltos tinham reflexo de cobre que transparecera na mão. Quando me viu, veio até a varanda no seu andar calmo, mas vacilou quando disse que esse era nosso último cesto. Esse é o último. Que notícia trágica, né? Por acaso não tinham me avisado? O chamado era urgente, teriam que voltar nessa tarde. Sentia perder tão devotada ajudadora, mas um dia, quem sabe? Precisaria perguntar à tia Clotilde em que lindo destino aconteciam nossos reencontros. Estendi-lhe o cesto, mas ao invés de segurar o cesto, segurou o meu pulso. Eu estava escondendo alguma coisa, não estava? É a flor no bolso, né? O que estava escondendo era o quê? Tentei me livrar, fugindo para os lados, aos arrancos. Não estou escondendo nada. Me larga. Ele me soltou, mas continuou ali, de pé, sem tirar os olhos de mim. Encolhi quando me tocou no braço. E o nosso trato de só dizer a verdade, hein? Esqueceu o nosso trato? Perguntou baixinho. Então enfiei a mão no bolso, tá vendo? O segredo, né? Apertei a folha, intacta, a umidade pegajosa da ponta aguda onde se concentravam as nódoas. Ele esperava. Eu quis então arrancar a toalha do crochê da mesinha, cobrir com ela a cabeça e fazer micagens. Até vê-lo rir pelos buracos da malha. Quis pular da escada e sair correndo em zigue-zague até o córrego. Me vi atirando a foice na água, que sumisse na correnteza. Fui levantando a cabeça. Ele continuava esperando. E então, no fundo da sala, a moça também esperava numa névoa de ouro. Tinha rompido o sol. Encarei-o pela última vez sem remorso. Quer mesmo? Entreguei-lhe a folha. A Lígia fala dessas aventuras infantis, né? A Bia, que está lá agora em, como é que é? Açu, né? Interior de Goiás, numa casa dela com as crianças. Teve a infância, né? Você teve a infância, assim, esses sonhos infantis, tá? Que forma a gente, né? A experiência infantil que é formadora do eu, tá? Toda essa narrativa aqui é um resgate da Lígia, então, né? De uma experiência de infância, né? Indiretamente, que ela sublima, né? Que ela viveu de outras maneiras, né? Que ela morava na roça, em São Paulo, o pai dela viajava pelo interior, né? Morava aqui, depois morava ali, tinha as casas, né? É um resgate da memória infantil da autora, né? Na voz da menina aqui, né? E de um rapaz que aparece. Então, numa leitura psicológica, a gente vê assim como que tem um passado, né, que persiste na gente. Todos nós temos isso, né? Margarete, você que leu o conto, né, que falou que ia fazer aqui à noite a Maria Mijona. A Margarete falou logo cedo aqui a Maria Mijona. Tá acordado? Tá acompanhando, Margarete? Tá presente aí? Tá, né? Estou, ela é
uma menina daquela música, ela só pensa em namorar. Ela deu para ele, ela estava querendo conquistar. Essa é a minha opinião. Até admirei dela descer a saia, porque se fosse eu subia a saia, né? Para impressionar mais. Mas ela desceu a saia. Acho que estava bem feio mesmo as medidas de mosquito, né? Porque as picadas de mosquito. Mas ela, para mim, é uma conquistadora, né? É que ela não sabia conquistar, né? A gente, quando tem 14, 15 anos, a gente não sabe conquistar mesmo, é uma tonta mesmo. Né? E aí ela, na minha opinião, ela deve ter uns 14, 15 anos. Ele apareceu, ela se encantou. E ele também, lógico, como caçador, ele não fazia assim, tipo, não quero te conquistar. Ele dava a entender que ele queria jogar um charme para ela, né? Colocava a folha que ela pegava no coração. Tudo isso impressiona uma menina de 14 anos. Eu deduzo que a idade dela era essa, e a idade dele, uns 24, 25 anos. Isso O aí. que você acha? Ô, Margarete, a contribuição é individual, né? É uma contribuição romântica, né? A Margarete, ela cria um romance, né? Assim, romântica, né? Porque a menina tá... dá a impressão que tem essa possibilidade, tá, Margarete? A visão sua tá aí colocada, né? Eu tô olhando aqui do lado de homem, do menino, né? Parece aquela garotinha que sentiu-se útil a um estranho e teve uma função de secretária, né? Ó, sentia perder, tão devotada ajudadora. Tinha uma relação de ajuda, né? Quando você foi criança, que você tinha uma professora, vamos pensar uma professora, então, já para tirar o interesse sexual, né? Ou namoro, assim. Uma professora que você admirava, né? Que você queria agradar, porque você achava uma ótima professora, ela te elogiava, dava um presentinho, que você tirou nota alta, né? Gira um pouco assim, não é? Tem um grau de inocência, né? Tem também uma sedução, não vai dizer que não tem, que tem, né? E o bom professor é aquele que seduz o aluno, né? O aluno fica seduzido, né? Ele ama estudar por causa do professor. Tem um clima de sedução, sim. É. E aquele gesto dele, por que não pegou só a folha e guardou? Ele já quis, tipo assim, mostrar um encantamento para ela, né? É. Colocou no peito, e tem um clima de sedução. É. Eu diria que isso é uma candura, é um carinho, é essa candura que está se perdendo hoje, aquela coisa do nono e da nona, sabe? Que esperava lá na rodoviária, na ferroviária, dependendo da situação, que era esse ser mais velho que trazia o alimento. Então é isso, né? Tem a Juliana, que acompanhou, né? Tem a Bia, é livre para comentar, né? O que achou do conto. Ela traz, então, uma espécie de uma análise, né? Se for olhar psicologicamente, assim, são as reminiscências. Reminiscências são as memórias que marcaram a gente no emocional, né? Essas memórias que marcam no emocional são elas que vêm à noite no sonho, né? Que o Freud chama de pulsão, né? Aquilo que você sentiu no corpo, emocionou e tem vontade de falar, deseja falar, vai falar com o analista, porque se você for falar essas coisas que ali já fala aqui, salão de cabeleireiro, não sei aonde mais, nem todo mundo vai querer ouvir, né? Parece, sei lá, tô chutando aqui, mas é assim, uma leitura psicológica. Agora vamos ao Jardim Selvagem, porque aqui tem uma personagem bem interessante e outra menininha. Aqui a configuração é diferente um pouco, né? Mas tem também a imagem impregnando, né? Daniela é assim como o Jardim Selvagem, disse o tio Ed olhando para o teto. Como um jardim selvagem.
Então, o Ed tem uma namorada chamada Daniela, e ele diz que a Daniela é um jardim selvagem. Ele vai dizer por quê, né? Ela aparece nua, tomando banho, ela é toda assim, selvagem mesmo, né? Tia Pombinha concordou, fazendo uma cara muito esperta, e foi correndo buscar um maldito licor de cacau feito em casa. Passei a mão na tampa da caixa de marrom glacê que ele trouxera. E trouxe, então, né, um presente. Era a segunda ou terceira vez que apresentava uma caixa igual. Eu já sabia que aquele nome era como o papel dourado embrulhando simples castanhas açucaradas. Mas em um jardim selvagem? O que era um jardim selvagem? Por que que ela é um jardim selvagem? Foi o que lhe perguntei. Ele me olhou com um ar de gigante. Tá vendo? Jardim selvagem. É uma garotinha, né? Aqui é uma garotinha pequena. Ele me olhou com um ar de gigante da montanha, falando com a formiguinha, que é pequenininha, né? Jardim selvagem é um jardim selvagem, menina. Entendi. E aproveitei a entrada de tia Pombinha para fugir da sala. Aqui é a garotinha espoleta, né? Sempre essa garotinha espoleta, né, na voz da Lígia. A tal caixa estava mesmo fechada. Tão cedo não seria aberta. E o licor de cacau era tão ruim que eu já tinha visto uma visita guardá-lo na boca para depois cuspir na bacia fingindo lavar as mãos. Sempre essas observações psicológicas, tá? Isso aqui chama observação psicológica, né? A garotinha anotando assim, ele não pega o licor para beber, ele pega para cuspir escondido. Tá? Interessante, né? Mais tarde, quando eu já enfiava a camisola para dormir, a tia Pombinha entrou no meu quarto, sentou-se na cama, a caixa de doce já devia estar enfornada em alguma gaveta escondida. Sovina quer dizer miserável, né? Escondeu para ela comer sozinha. Tia Pombinha era um problema. O Ed casado, imagine, até mentira, o meu querido Ed casado há mais de uma semana, mas por que não me avisou? Cristo Rei, como é que ele se casa assim sem participar? Que loucura! Aqui eu botei assim, as decisões individuais, das quais não se tem nenhum controle e deixam um sentimento de traição, parece que teria que ser combinado, né? Quer dizer, a pessoa faz coisas fora do seu controle, né? De repente o rapaz casou, sumiu e ela perdeu. De certo não quis dar festa, a garotinha falando. Mas não seria preciso festa, eu só queria saber, tá vendo? Só gostaria de saber, só. Choramingou e fazer o bico ainda, né? Ainda na noite passada, ele me apareceu no sonho, começou a sonhar com a perda, né? Apareceu, perguntei, metendo-me na cama. Os sonhos de tia Pombinha eram todos horríveis. Estava para chegar o dia em que viria anunciar que sonhara com alguma coisa que prestasse. Não me lembro bem como foi, ele logo sumiu no meio de outras pessoas. Sonhou e sumiu, acabou o sonho, mas o que me deixou nervosa foi ter sonhado com dentes nessa mesma noite. Você sabe, não é bom sonhar com dentes. E vai ter uma mordida daqui a pouco, né? Tratar deles é pior ainda. Sorriu sem vontade. Ficou toda sentimental quando resolveu me cobrir até o pescoço, que ela estava na cama, né? Ia dormir. Você agora me lembrou o Ed menino, tá vendo? Ela tá lá cuidando da menina, mas é uma, aqui é assim, uma família, né? Que morreu o pai e a mãe, e uma irmã cuida de um irmãozinho menor, que é o que casou e foi embora. E tinha uma netinha ali, ó, uma menininha que não diz parente de quem era, parece que não diz, né? Que vivia no ambiente. Ali a gente quer mostrar assim, a formação da criança no ambiente. Nós vimos no conto o menino, né? Vimos ali em cima a garotinha, agora a outra aqui. Tem vários contos da Lígia mostrando a formação da criança no ambiente. A ideia é mais ou menos essa. Não precisa dizer que é filho, que não é, que é sobrinha. Às vezes fala, às vezes não fala. No garotinho era a mãe que desceu, o garoto completamente decepcionado. Aqui vai ser uma experiência radical que ela vai viver, né? Você agora me lembrou o Ed menino. Fui a mãezinha dele quando a nossa mãe morreu. E agora se casa assim de repente, sem convidar a família, como se tivesse vergonha da gente. Mas não é mesmo esquisito? E essa moça, Cristo Rei? Quem é que é essa mulher? O Ed parece que trabalhou, fez patrimônio, enriqueceu, né? Tava com grana, encontrou a namorada e casou e foi embora. Tio Ed deve saber, titia. Acho que ela se impressionou com minha resposta, porque sossegou um pouco.
Mas logo desatou a falar de novo aquela fala aflita de quem vai pegar o trem. A fala de quem vai pegar o trem é uma fala aflita, né? Falava assim quando chegava a hora de viajar. Estava nervosa. Ele parece feliz, sem dúvida, mas ao mesmo tempo me olhou de um jeito, era como se quisesse me dizer qualquer coisa e não tivesse coragem. Senti isso com tanta força que meu coração até doeu. Quis perguntar: o que foi, Ed? Pode me dizer o que foi? Mas ele só me olhava e não disse nada. Tive a impressão de que estava com medo. Aqui começa a apresentar um elemento de medo, porque o Ed casou com uma pessoa que não sabia quem era, né? De 40 anos por aí, vai dizer mais na frente. É uma intrusa que entrou na família. Parece que ela estava interessada no dinheiro do cara, tá? Que essa idade que ele casou também, né, pelo contexto da época, né, e acho que a mulher também tinha a mesma idade, né, já casou velho, né? É. Mas parece que ela quis esse casamento, ele está com medo aqui. Alguma coisa ele pressentiu, Márcio, que vai ter a palavra pressentimento daqui a pouco. Ele pressentiu, né, que é sentir antes, né, e ela também ficou pressentida, né, a tia irmã dele. Vamos ver. E começa o medo a aparecer. Com medo de quê? Não sei, mas foi como se eu estivesse vendo Ed menino outra vez. Tinha pavor de escuro, só queria dormir de luz acesa. Papai proibiu essa história de luz e não me deixou mais ir lá fazer companhia. Achava que eu poderia estragá-lo com muito mimo. Ó, nós estamos olhando aqui, né? O pai velho aqui falou assim: você vai estragar esse garotinho, deixa ele dormir sozinho lá, ele que se arrebente. Mas uma noite não resisti e entrei escondido no quarto, estava acordado, sentado na cama. Quer que eu fique aqui até você dormir? Perguntei. Hoje em dia pagar mico, né, fazer isso. Pode ir embora, ele disse. Já não me importo mais de ficar no escuro. Então dei-lhe um beijo, como fiz hoje. Ele me abraçou, que hoje ele veio visitar, né? Dei um beijo nele. Ele me abraçou e me olhou do mesmo jeito que me olhou agora, querendo confessar que estava com medo. Mais uma vez, né, a ideia de confessar o medo aqui, né? Mas sem coragem de confessar. Disfarcei um bocejo. Então, essa inferência subjetiva está do lado da cuidadora, né, que é a mãe, a irmã. Mas ela está pressentindo, né, ela vai dizer o pressentimento aqui embaixo. Disfarcei um bocejo e afastei as cobertas porque já estava transpirando. A garotinha agora começou a ficar nervosa, né? Quando minha tia anunciava uma história importante, na certa vinha alguma bobagem, sem importância nenhuma. De resto, tia Pombinha tinha a mania de ver mistério em tudo, até no nosso limoeiro, que dava às vezes uns limões bem docinhos. Não passava um dia sem falar nos tais pressentimentos. Mas por que ele tinha que ter medo? Ah, mais uma vez a pergunta, né? Então essa namorada parecia meio ameaçadora, né? Dá uma ideia assim. Ela franziu a testa, seus olhinhos redondos ficaram mais redondos ainda. Aí é que está. Quem é que pode saber desse medo, né? Ed sempre foi muito discreto. Não é de se abrir com a gente, ele esconde. Que moça é essa? Aí começa a pergunta, tá? Entrou na família uma intrusa, né? O Adelmo, fica também a impressão de que é do medo do novo, né? É. Né? Não é que seja daquela mulher, né? Mas assim, um homem já de 40 anos, naquela época, né, que ainda não tinha casado, quer dizer, dá a impressão, né, dessa insegurança com a mudança, né, com a novidade ali, que era enfrentar uma nova vida, né? Igual a gente. Ainda mais com essa que toma banho nu na cachoeira, né? Ainda mais com essa, né? O que que ela faz? Ela toma banho nu na cachoeira, anda a cavalo. Que moça era essa? Lembrei-me então do que ele dissera. Daniela é como um jardim selvagem, tá? Aí pronto. Quis perguntar o que era um jardim selvagem, mas tia Pombinha devia entender tanto quanto eu desses jardins. Ela tinha uma mata verde assim no meio das pernas, uma cabeleira enorme, né? Que não tinha depilação, né? É um jardim selvagem. Ela é bonita, tia? Ed disse que é lindíssima, mas não é tão jovem assim. Parece que tem a idade dele, quase 40 anos. E não é bom isso de ser meio velha? Balançou a cabeça com ar de quem podia dizer ainda um montão de coisas sobre essa questão de idade, mas preferia não dizer.
Hoje de manhã, quando você estava na escola, a cozinheira deles passou por aqui, é amiga de Conceição, então tem a cozinheira lá e tem a Conceição aqui, duas cozinheiras, né? Contou que ela se veste nos melhores costureiros, só usa perfume francês, toca piano. Quando estiveram na chácara, nesse último fim, ela tomou um banho nua na cascata, nua! Nuinha, peladinha. Vão morar na chácara. Ele mandou reformar tudo, disse que a casa ficou uma casa de cinema. E é isso que me preocupa, Ducha. Só aparece o nome da menina, né? Ducha. E o que preocupa, então, a tia Pombinha é isso, né? O medo, né? Que fortuna não estarão gastando nessas loucuras, Cristo Rei? Que fortuna, gente! Onde é que ele foi encontrar essa moça? Que coisa, né? Chegou a mulher aqui que faz ele gastar o dinheiro dele. Ele caiu no conto da sereia lindíssima, mordice. Isso aí. Mas ele não é rico? Aí é que está. Ed não é tão rico quanto se pensa, né? Investindo demais nessa mulher. Dei de ombros. Nunca tinha pensado antes no assunto. Bocejei sem cerimônia. Tia Pombinha era com ciúme. Havia muito dessas confusões na família. Eu mesma já tinha lido um caso parecido numa revista. Tá vendo a revista? Saí até o nome do complexo, que é Complexo de Irmão com Irmã. Afundei a cabeça no travesseiro. Se queria tanto conversar, por que não se lembrou de trazer os doces? Para comer tudo escondido a sovina, né? Ah, sem vergonha, né? Quer conversar, mas não traz os doces. Deixa, tia, você não tem nada com isso. Aqui a conselheira da família, a garotinha pequenininha, tá vendo? Ela abriu nos olhos, nos joelhos, as mãos ossudas, de unhas onduladas, cortadas rentes, passei a língua na palma da mão. Quando passa a língua assim, é criança de 5 anos, né? É uma criança pequena ainda. A criança maior não costuma passar a língua nas mãos, pelo jeito. Sempre que olhava para as mãos dela, assim secas como se estivesse lidado com giz, eu precisava molhar as minhas. Interessante, né? Aqui a professora Loucos por Literatura pega lá, mousse de giz, a aluna vai e lambe a mão para poder molhar a mão. Diz que anda sempre com uma luva na mão direita, não tira nunca a luva dessa mão, nem dentro de casa. Sentei-me na cama, esse pedaço me interessava, ó. Ó, garotinho. Usa uma luva, um pedaço que me interessa, na mão direita. Diz que tem dúzias de luva, cada qual de uma cor, combinando com o vestido, e não tira nem dentro de casa. A garotinha perguntando. Já amanhece com ela, diz que teve um acidente com a mão, deve ter ficado algum defeito, mas por que não quer que vejam? Eu é que sei. Como Ed nunca tocou nisso, fiquei sem jeito de perguntar. Essas coisas não se perguntam. Um casado, imagina? É que eu vou perguntar da mulher dele, né? Deve dar um marido exemplar. Desde criança foi muito bonzinho. Você precisava ver que pérola de menino. Uma verdadeira pérola. Tia Pombinha ficou falando algum tempo ainda sobre a bondade do irmão, mas eu só pensava naquela nova tia que tomava banho pelada e que tinha uma luva, tá vendo? É uma tia nova, né? Porque entrou na família através do casamento com a irmã da mãe, com a irmã da tia, né? Essa garotinha deve ser filha de uma outra tia lá, né? Então chegou uma tia nova, mas que não era tia porque não aparecia em casa, né? Não tirava a luva da mão direita. Na manhã de sábado, quando eu cheguei para o almoço, soube que ela passara em casa. Chutei minha pasta, tá vendo? Chegou da escola, botou a pasta no chão. A tia sua passou aqui, ela deu um pontapé na pasta com raiva, né? As coisas que valiam a pena aconteciam sempre quando eu estava na escola. Tá vendo? Tia Pombinha gaguejava, o pescoço fino cheio de manchas avermelhadas, ficava assim que nem peru quando tinha uma emoção forte. Você não imagina como é encantadora. Nunca vi uma beleza igual. Que encanto de moça. Tão natural, tão simples e ao mesmo tempo tão elegante. Tão bem cuidada. Foi tão carinhosa comigo. Aqui tem a Capitu, né? Fiquei olhando para as pernas finas de tia Pombinha, com as mãos murchas, cor de cenoura. Bom, então, tudo tinha mudado. Mudou tudo por quê? Quer dizer que a senhora então gostou dela, né? Mudou tudo, né? Gostei muito, fiquei mesmo cativada.
e trouxe presentes. Aqui a dona Glória, né, a mãe do Bentinho, gostou muito da que ela antes suspeitava. Trouxe presentes, venha ver, disse, puxando-me pelo braço. 3 cortes de seda finíssima para mim e para você uma boneca francesa. Loura, loura. Tenho ódio de boneca. Ducha! Você vai gostar dessa. É a coisa mais linda que já se viu. Olha aí, não é linda? Fiquei olhando a boneca dentro da caixa, usava luvinhas de renda. Ela estava de luva? Estava. Uma luva verde, combinando com os sapatos. No começo a gente estranha a luva, só naquela mão, mas não é mesmo de se estranhar? Podia fazer uma plástica, enfim, deve ter motivos, um amor de moça. Aqui a tia Pombinha começa a elogiar, né? Aí tem um mês que passou, ó. A conversa no mês seguinte, casou, tinha passado uma semana, né? Já passou o mês, o tempo foi avançando. A conversa no mês seguinte com a cozinheira de tio Ed me fez esquecer até os zeros sucessivos que tive em matemática. Então ela tinha nota baixa em matemática, né? Ah. Que a cozinheira veio visitar e a tia Pombinha tinha ido ao mercado. Podemos falar à vontade enquanto Conceição fazia o almoço. As duas empregadas agora vão conversar tudo e mais um pouco. A garotinha vai escutar a conversa inteira, porque a tia Pombinha não estava em casa, né? Então a Lígia cria essas situações em que a criança fica exposta a uma situação em que talvez, sob o cuidado de um adulto, não ficaria. Interessante, tá vendo? Como é curioso, assim, a ideia da Lígia? Ao contrário de hoje, que você tem que falar sempre do cuidado, né? Aqui é como se fosse um descuido. Seu tio é muito bom, coitado, gosto demais dele. Começou ela enquanto beliscava um bolinho que Conceição tirara da frigideira, mas não combino com Dona Daniela. Fazer aquilo com o pobre do cachorro não me conformo. Que cachorro? O Kleber, lá da chácara. Um cachorro tão engraçadinho, coitado. Só porque ficou doente e ela achou que ele estava sofrendo. Tem cabimento fazer isso com o cachorro? O que é que ela fez? Deu um tiro nele. É uma notícia tanto para uma garotinha, né? Um tiro? Bem na cabeça. Encostou o revólver na orelha e pum! Matou assim como se vai traumatizar a criança, né? Matou assim como se fosse uma brincadeira. Não era para ninguém ver, nem o seu tio, que estava na cidade. Mas eu vi, com estes olhos que a terra de comer. Ela pegou o revólver com aquela mão enluvada e atirou no pobrezinho. Morreu ali mesmo, sem um gemido. Perguntei depois, mas por que a senhora fez isso? O bicho é de Deus, não se faz isso com o bicho de Deus, uma coisa dessas. Ela então respondeu que o Kleber estava sofrendo muito e que a morte para ele ia ser um descanso. O Kleber estava muito mal. Eu peguei e matei logo de uma vez. Disse isso? A mulher deu uma dentada no bolinho. Ficou, por isso o dente lá em cima, né? Dor de dente, aqui a dentada no bolinho. Ficou soprando um pouco porque estava quente como o diabo. Eu mesma não conseguia dar cabo. A Lígia sempre associa uma cena de tragédia com a descrição em seguida, né? O bolo quente, né? O tiro no ouvido. Disse que a vida tinha que ser. Ah, não lembro. Mas falou em música. Que tudo tinha que ser como uma música. Então ela matou, né? Para não ter sofrimento, porque tinha que ter música no ambiente, tá? Por que você matou assim um cachorro? Acabar com o sofrimento para poder ficar um ambiente limpo, lindo, né? Uma maravilha. Um cachorro sofrendo? Poxa, melhor morrer logo, né? A vida tinha que ser uma música, né? Linda, foi isso. A doença sem remédio era um desafio. O melhor era acabar com o instrumento para não tocar mais desafinado. Que frase linda, né? A doença no corpo é um desafio ao corpo, né? É melhor matar o corpo para não ter essa doença, né? O corpo desafinado, cheio de doença. Até que foi muito educada comigo. Viu que eu estava, né? No caso, a Daniela, né? Foi educada, né? Eu estava nervosa e quis me explicar tudo direitinho. Mas podia ficar me explicando até gastar todo o cuspe, né? Eu nunca iria entender, né? O que entendi muito bem foi que o Kleber estava morto, o pobre Kleber.
Mas ela gostava dele? Acho que sim, estavam sempre juntos. Quando ele estava bom, ele ainda estava bom, ia Tom Alegrinho tomar banho com ela na cascata. O cachorrinho ia abanando o rabinho, tomar banho na cascata, peladinha, né? Só faltava falar aquele cachorro. A gente aqui não sabe se essas insinuações com o nome de Kleber, se tem alguma coisa a mais aqui nesse cachorro que é muito feliz tomar o banho com ela, porque lá em cima o rapaz estava com medo, né? E depois ele morre, né? E tem um cachorro Kleber, que levou um tiro. Ela perguntou por que você foi embora. Ela perguntou por que você foi embora. Não, não perguntou. Ela perguntou por que você foi embora? Ah, sim. Que a empregada pediu demissão, né? Ela perguntou por quê? Não perguntou nada, nunca me tratou mal, justiça seja feita, sempre foi muito delicada com todos os empregados. Mas não sei, eu me aborreci por demais. Isso de matar o Kleber e montar, pelo menos como monta, feito índio, e tomar banho sem roupa, uma noite, a mesa do jantar virou inteira. O doutor disse que foi ele quem esbarrou no pé da mesa, para não cair. Agarrou a toalha e veio tudo ao chão, mas ninguém me tira da cabeça que quem virou a mesa foi ela. Quando fala virou a mesa, tá? Você vira a mesa literalmente, né? Mas você pode também virar a mesa de outra maneira. Por quê? Por que que fez isso? Quando ficava brava, a gente tem vontade até de entrar num buraco. O olho dela, o azul, muda de cor. Não tira a luva nunca. Capuz, capaz. Acho que nem o doutor viu aquela mão. Já amanhece de luvinha. Até na cascata usa uma luva de borracha tomando banho. Conceição veio interromper a conversa para mostrar à amiga uma bolsa que tinha comprado. Ficaram as duas cochichando sobre homens. Quando tia Bombinha chegou do supermercado, né? A mulher já estava se despedindo, o que foi uma sorte. Não falei com ninguém sobre essa história, tá vendo? Então a garotinha presencia uma história que ela guarda para si mesma, né? Levei o maior susto do mundo quando 2 meses depois tia Daniela telefonou da chácara para avisar que tio Ed estava muito doente. Tia Pombinha começou a tremer. O pescoço ficou uma mancha só. Então aqui diz o seguinte aqui em cima, né? Que um corpo desafinado não pode ficar vivo, né? A doença sem remédio era um desafino. O melhor era acabar com o instrumento para não tocar mais desafinado. Aqui o corpo do marido começou a desafinar. Ô, Márcia, quando você tiver com o corpo meio desafinado, cuidado, hein? Pois é, perigoso levar um tiro, né? Tá vendo? 2 meses depois. Tia Pombinha começou a tremer. O pescoço ficou uma mancha só. Deve ser a úlcera que voltou, o meu querido Ed, Cristo Rei. Será que é mesmo grave? Ducha, depressa, vai buscar o calmante. 15 gotas num copo de água açucarada. Cristo Rei, a úlcera. Contei 50 gotinhas. Ela aqui botou ela deu um dopante aqui para tia Pombinha. Contei 50. Carreguei no açúcar para disfarçar o gosto. Antes de levar o copo, despejei ainda mais umas gotas. Tá vendo aqui, Fernando? Contei 50, né? Deixou ela Ela grossa. devia estar acostumada, né? A ver É. né, essa tomação de remédio para dormir. Tomação de remédio danada, né? Deu um dopante a ela, né? Adelmo, Contei... e você viu, eu pensei assim também, o marido já não servia para ela, né? Ela foi lá e desfez dele. É. Assim que acordou, na hora do jantar, tá vendo? Ela deu um sossega-leão na titia. Tia Pombinha, toma essa merda aí, vai. Tomou 50 gotas de Rivotril, né? Você já está acostumada, né, titia? Vamos tomar uma dose Ou então, né? Desandou nos telefonemas. Quando acordou, ó, desandou nos telefonemas a visão da velharia da Irmandade, ó. Aquela velharada toda. Ei, ele tá doente, ele tá doente. Todas acima de 40, né? Com certeza. O garoto era o caçula, né? Ela devia estar com 50, 60 anos. A velharia toda, né? O menino estava doente, ó, o menino, né? O garotinho de 40 anos lá, o menininho, né?
Pois é, por isso que eu acho também essa coisa da tia enxergar o medo no olhar dele, né? Ela até chama de menina, né? É o meninão de hoje, né? É. Mas você também chama dos seus filhos de menino, né? Meu garotinho de 40 anos. E tia Daniela? Perguntei quando ela parou de choramingar. Tem sido delicadíssima, não sai do perto dele. Eu cala a boca. Cala a boca, Siri. E tem sido delicadíssima, não sai de perto dele só um minuto. Falei também com o médico, disse que nunca encontrou criatura tão eficiente. Tem sido uma enfermeira e tanto, é o que me deixa mais descansada. Meu querido menino. Meu querido menino, né? Cuidado pela mulher de luva, né? A assassina. Quando Conceição veio me anunciar que ele tinha se matado com um tiro, assustei minha beça. Mas aquele Olha, primeiro susto. no conto, o enfermeiro também. O enfermeiro cuidava bem daquele homem, tolerava os desaforos todos, né? E no É. final, Parece o explodiu. conto. Foi bem lembrado isso, hein? Parece o conto O Enfermeiro de modo invertido. Mas aquele primeiro susto que levara quando me disseram que ele estava doente foi um susto maior ainda, né? O susto da doença, né? Já que o corpo desafinado não pode viver, né? Meu Deus, eu chegava da escola quando Conceição veio correndo ao meu encontro. Seu tio Ed se matou hoje de manhã, se matou com um tiro, larguei a pasta, sempre a pasta da escola, ó. Um tiro no ouvido, lá sei se foi no ouvido, igual do cachorro. Não me contaram mais nada. Dona Pombinha parecia louca, mas mal podia falar. Já seguiu com as irmãs para a chácara. Foi um tremendo berreiro. Todas berravam ao mesmo tempo, um horror. Dessa vez achei muito bom que eu estivesse na escola enquanto quando chegou a notícia. Está vendo agora? Antes ela disse que a notícia boa só acontecia com ela na escola. Agora ela escutou a notícia ruim que ela preferia estar na escola. Conceição enxugou 2 lágrimas na barra do avental enquanto fritava batatas. Peguei uma batata que caiu na frigideira e aí tem aquele negócio de novo, né? Quando acontece um problema, a batata quente. Aqui a batata estava crua. Mas por que que ele fez isso, Conceição? Está perguntando a empregada, né? Porque a outra empregada contou tudo, né? Ninguém sabe, não deixou carta, nada, ninguém sabe. Vai ver. Tia Pombinha era irmã do tio Ed e o havia criado como mãe, por isso, né? Vai ver que foi por causa da doença, não é mesmo? Vocês também não acham que foi por causa da doença? Acho, concordei. Enquanto esperava que caísse outra batata da frigideira. Pensava agora em tia Daniela metida num vestido preto. E de luva também preta. Como não podia deixar de ser. Esses contos da Lígia, assim, a gente entende eles melhor lendo psicologicamente da formação, porque eles não têm final feliz, não tem final nenhum, acaba sem pé nem cabeça, não tem finalidade, né? Não tem teleologia, como diz de vez em quando a Juliana. Ela gosta desse vocábulo, né? Não é teleológico, assim, não aponta para um fim, né? Igual a novela da Globo, que no final todo mundo se arranja lá. E Os ela fins. narra, né, bem o núcleo familiar, né? É. Exatamente, né? A hipocrisia, né, em alguns contos, e aquela coisa de casa da avó, das tias mais velhas, né? O A bordado, a Márcia costura. tá, né, o falecimento do marido, agora me dizendo no privado, uma coisa que não tem tanta vergonha de falar em público aqui, né, mas assim, Adelmo, tive que botar fora a roupa, né, o perfume, os cadernos, a anotação pessoal, morreu, né, a joia, o relógio, aí você tem as coisas pessoal, o sapato, a meia, o cinto, a gravata, tudo aquilo que usou um dia numa cerimônia, assim, você bota numa caixa todinha. É um final de vida, né? Um final igual aqui, assim, não tem sentido a vida, né? Termina numa morte, assim, que você tem que ter uma estrutura forte, né? Para encaixotar aquilo tudo e a vida vai para frente de outra maneira, né? É interessante, né? Você constrói as coisas, né? Trabalha, passa a vida inteira ralando e depois aquilo tudo assim, né? Remexida, revirada, as coisas pessoais, né? É, Fica tudo sem sentido, né?
Toda a intimidade virou avesso, né? Uma camisa que eu passava, assim, eu cuidava de passar bem essa camisa, uma camisa cara que ele ganhou do aniversário, eu que eu dei e tal. Essa camisa agora bota num saco e joga pro lixo. Então você cuida tanto das coisas, no fim. Então tem esse gosto amargo, assim, nos contos da Lígia, porque é isso que é a formação, né, da menininha aqui, tá? Então já são 10 para as 10, tá? Quem esteve presente aqui, a Lia, né? A Bia, né? Que tem 3 crianças pequenas, tem o Marcos que. Enfim, bom. Interessante, né, Pedro? Vamos ler aqui, tá? Os comentários, né? Interessante esses textos, começa com um pequeno detalhe, acaba com um detalhe profundo. Aqui não sei se o colega, deixa eu ver, está presente aqui, o Fernando, estudante de medicina, tá, né? Que foi, Fernando? E aí, o que você achou, rapaz? Você vai seguir que direção, Fernando? Para psiquiatria, para neurologia, pediatria? Você tem alguma ideia já para a mente, né? Para o lado da mente, o psicológico ou o corpo biológico? Só você na medicina, né? Você pode operar, tratar-se de, por exemplo, né? Que área que você pretende? Gostei muito de ambos os textos. É. Pretendo seguir pela psiquiatria, né? Olha só, psiquiatra, hein? Eu estava apostando que pediatria não era. Eu estou sem microfone hoje, desculpe. Tranquilo, tranquilo. Então, assim, que você estiver acompanhando e for achar interessante, né? A formação da subjetividade sobre a pessoa, né? Nos dois contos, uma incidência muito violenta de imagens na formação da criança, né? É porque, Fernando, você está chegando de novo, assim, a gente vem estudando aqui desde 2017, que é um livro do narcisismo, depois se você quiser, você manda o endereço, a gente envia para ir estudando, né? O Freud, como médico, ele começou atendendo primeiro os sintomas grossos, né? Ele não sabia que esses sintomas eram incidência da imagem no corpo. Ele foi descobrir em 1914, quando publicou O Narcisismo Introduzido na Psicanálise. A gente vem perseguindo muito essa ideia, porque dá a impressão que se um homem igual ao Freud, tá? O médico da alma, né? O que inventou a psicanálise, se ele se distraiu, né? Passou despercebido o narcisismo na formação dele, é de se compreender, então, que é possível que o narcisismo, por ser tão invisível, né? A vaidade humana, assim, o meu bebezinho, o meu neném, aí chega todo mundo, né? O bebezinho, bota uma roupinha linda nele, o garotinho é o rei da casa. O Freud chama Sua Majestade o bebê. Toda aquela alegria do neném que nasce. Aqui a gente vê na Lígia assim, como é uma amargura de uma criança, né? Que vê um tio chegando, um estranho chegando, né? Que dá um sentido à vida dela, depois ele some, né? Com a namorada. Aqui a outra que escuta umas histórias escabrosas de cachorro que leva um tiro no ouvido, o tio que também se mata. Então, como é destoante, né, de um ambiente onde está todo patrocinado, né, um ambiente todo patrocinado, que a gente supõe, então, Fernando, que para você que está começando pela loucura psiquiátrica, né, o que enlouquece o homem não seria nada neuronal, né, nada de biológico, assim, seria um choque linguístico, né, de notícias imaginárias sempre, ou reais, que aquilo deixa sem dormir, né, deixa, tá tomando 50 gotas aqui para dormir. Assim, nós estamos estudando uma psicologia aqui dentro da literatura da Lígia, depois de ter estudado o Machado de Assis, tá? Adelmo, eu me lembrei que quando meu irmão nasceu, né? E eu era a única neta, né? As tias todas ficavam me bajulando. E quando minha mãe chegou do hospital com ele, todo mundo, que lindo! E não sei o que, eu falei, vamos matar ele? Assim, é interessante porque toda vez que quando eu ganhei meu filho, né? Que era homem, tinha 2 meninas, e quando também a minha mãe teve meu irmão, ela cantava. Era assim, a casa já tem novo dono, novo rei do trono, sua majestade, aí falava o nome, o bebê. Quer dizer, já estava dando, né, poderes, né, de reizinho àquela criança, né.
infelizmente. Isso aí. Comentário aqui de Loucos por Literatura. Ed, como Rubião, de Quincas Borba, se entregou à paixão pela mulher que tomava banho nua na cascata. Que lindo, hein? É. Ah, sim. Será que tinha luva para não deixar as digitais? Olha a pergunta maléfica aqui, né? Já tinha a intenção de matar, né? É, as perguntas, né? Os comentários aqui do privado. As personagens femininas de Lígia, quando não estão costurando o destino, né? Estão lendo mão, como neste conto, ou sonhando, como no conto O Jardim Selvagem. A religião espírita de Lígia intervindo em suas obras. Será normal se usa do que tem. Sabia que a Lígia era da religião espírita, não? Vê que informação que chegou? Tem que agora consultar, né? Ela era do espiritismo? A Lígia? Sabia não. Religião espírita da Lígia interferindo na produção dela, né? Olha que informação interessante, né? Bom, pode ser um pressentimento, assim, uma opinião pessoal, ou pode ser baseado em leitura. Eu não sabia que a Lígia era seguidora de Allan Kardec ou de Chico Xavier, sei lá. Tiro no ouvido. É, aqui esse tiro no ouvido é interessante, viu? Porque lá no Hamlet também morre de tiro no ouvido, né? O tiro no ouvido em Hamlet são os mexericos que rolam na cidade, de que a rainha Gertrudes estaria namorando com Cláudio, fazendo sexo com ele, então o rei Hamlet, que é o marido dela, morre pelo ouvido, né? O Ébona. Neste conto, atraído pela visão, linguagem não verbal na imagem, então nosso sentido é. Bom, colegas, estamos aí abertos à conversação, né? Fica à vontade. Obrigada, Maria, por ter vindo. Obrigado, Maria sempre vem. Maria contribui. Eu nunca falei muita coisa da Maria, ela fica quietinha sempre, mas ela contribui demais no privado, tá? A Maria tem umas conversas, assim, um entendimento muito elevado, assim, do que está sendo lido, viu? Nunca até hoje falei nem um instante aqui, porque não sou eu que vou ficar aqui fazendo propaganda, nem querendo. Mas, de qualquer maneira, tem comentários que eu agradeço muito, Maria, desde 2017, tá? Os comentários que ela lê, ouve os podcasts, lê os textinhos e comenta no privado lá. Evita os grupos, tá? É o jeitão dela, né? O jeitão da Maria é a privacidade, né? Raramente escreve no chat, né? Típico da mulher, né? De um jeito de mulher também, né? O jeitão dela é fazer isso, fazer no privado e pronto. Contribui muito, tá? Vou dizer isso aqui em público, né? Agradeço muito pelas contribuições da Maria. Eduardo, de vez em quando, posta alguns vídeos, traz algum material, né? A Margarete já contribuiu muito também, com ler bastante os contos. Então tá. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Até Marcos. domingo, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, Juliana, por ter ficado, né? Obrigado, Bia. Muito quietinha, né, Bia, também. Obrigado, Pedro. Valeu, rapaz. Tá no caminho certo, hein? Vamos seguir adiante, estudando junto, né? Fala, Margarete. Boa noite, Fernando. Não sei se a Margarete levantou a mão para falar ou esbarrou. Eu Então, queria falar que eu gostei. Então, boa falou. noite. Oi, pode Oi. falar. Eu gostei desse conto, viu? Tá me ouvindo? O som não está chegando. Não tá chegando? Agora Veja chegou. agora. Agora chegou. Vai continuadamente falando para ver se ele some. Eu gostei do conto. Que bom. Então, até domingo. Tá, ok. Obrigado. Ah, Boa tchau, noite. boa noite. Boa noite.